Fala meu irmão, fala minha irmã, começando o nosso primeiro Pai e Filho Podcast. Que honra estar aqui com vocês também. Obrigado por estar assistindo a gente, né? Eu sou o Diogo Filho. Eu sou o Jefferson Pai. E hoje, galera, só para contextualizar vocês também sobre o nosso primeiro programa, a gente vai falar sobre o fruto do Espírito. Por que a gente vai falar do fruto do Espírito? Aqui na nossa igreja local a gente tem essa maneira, né, de pregação que a gente vai falando por temas, né? E o fruto do Espírito é um tema muito legal, muito bacana e a gente está trazendo para a igreja toda quarta-feira. Ontem até teve pregação já sobre a primeira, né, qualidade do fruto do Espírito, que é o amor. Então hoje, nesse primeiro programa, a gente vai trazer para vocês também uma introdução, né, uma conversa sobre o fruto do Espírito, né? E a gente vai tentar buscar a melhor maneira para explicar para vocês e conversar também com vocês. Espero que vocês gostem. É isso, pai? Isso, galera. Então, já agradecendo aí você que está nos assistindo, que vai nos assistir. Deus abençoe a tua vida. Eu quero pegar um texto aqui como base para nós começar esse assunto muito legal, que eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos ler aqui. Top. Você que tem a Bíblia aí, quiser acompanhar com a gente Isso. também, acho que vai ser bem bacana. Vai estar também na tela aí para você que vê depois, né? Vai estar na tela aí o versículo. Então é Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz assim: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, Top. olha só, Diogo, que interessante nós entender esse alerta. Vamos entender um pouco do contexto. Gálatas estava passando aqui por uma grande dificuldade de entender o que era algo do espírito, algo da carne, aquilo que Deus gostava, aquilo que Deus não gostava. E então Paulo faz esse alerta, né? Esse alerta falando sobre o fruto do espírito e logo depois ele vai falar das obras da carne, né? Sim. Então, algumas pontuações nós temos que ter dentro desse parâmetro para nós entender. Primeiro, o que é fruto do Espírito? Fruto do Espírito, no meu entendimento, ele é os hábitos do Espírito Santo em nós. Ou é os hábitos do Espírito Santo que nós temos que conquistar, na verdade, né? Sim. Porque ali vai demonstrar o caráter de Deus, né? Então, esse é o primeiro ponto para a gente entender. Isso para mim é interessante porque quando a gente olha, né, as qualidades do fruto do Espírito, a gente percebe aquilo que o pai falou no primeiro ponto, que é o caráter, né? O caráter de Cristo. Então, quando tu olha os frutos do Espírito e tu analisa a vida de Cristo como um todo, né? O jeito que ele agiu, tratou as pessoas, né? A forma como ele fez o ministério dele, né? A gente percebe que cada qualidade daquela é mediante um olhar a Cristo, né? Tu contemplar Cristo e entender essas qualidades do Espírito que ele tinha, né? E aí sim. fazer esse hábito para tua vida, né? É aquela coisa de você seguir ele e, né, imitar ele. O segundo ponto que eu quero abordar para nós, primeiro você já entendeu, né, que o fruto do Espírito é os hábitos do Espírito Santo. E dentro disso, Diogo, assim, dentro disso, antes de nós entrar no terceiro, que eu acho que é também bem legal, eu quero constatar. Hoje eu estava pensando bastante no que falar no início aqui para deixar o mais claro possível. O fruto do Espírito, ele é uma realidade daquilo que até a nossa igreja local ela tem como posicionamento para caminhar, né? Sim. Que Deus sim quer que nós seja a sua imagem, né? Seja uma cópia dele, né? Sim. Então, por isso que ele mostra ali o seu caráter ali, através do fruto do Espírito, que tu percebe ali que tudo que vem dali do Espírito não condiz com a nossa natureza terrena, né? Nossa natureza carnal. E o fruto do Espírito, ele demonstra isso, que nós devemos ser uma cópia de Cristo, né? Devemos ter essas qualidades que Cristo tinha, né? Através,
do Espírito de Deus que estava sobre ele, dentro dele, enfim, como você queira entender. Então, assim, isso é muito importante nós entender também, que nós precisamos ser, sim, uma cópia de Cristo, é a intenção de Deus, é a vontade de Deus que nós seja, e é onde que se revela esses vários textos, mas um dos maiores textos que nós poderia analisar seria Gálatas capítulo 5, que fala do fruto do Espírito. E é interessante, assim, essa palavra fruto, né, pai? Quando a gente reflete um pouco sobre essa palavra fruto, a gente começa a entender que ela vem de algo, né? Então, a imagem que fica é tipo uma árvore, né? Sim. Que dá o fruto ali, e essa árvore, obviamente, é o Espírito Santo, né? Porque ele é o fruto do Espírito. Então, é como se fosse uma árvore do Espírito Santo. Então, quando eu penso no fruto do Espírito e analiso ele assim na minha vida, é o que o Espírito Santo vem produzindo, né, dentro de nós, né? Criando dentro de nós, enraizando dentro de nós, assim. Então, é um processo, né? Isso que a galera precisa entender também. Quando a gente analisa o fruto do Espírito, a gente entende que é um processo, né? É um processo que ele precisa nascer e através do caminhar com Cristo ali, tu vai adquirindo isso aí, não por conta própria, é exatamente isso, é o fruto do Espírito, né? O seu fruto, né? Aliás, o seu fruto ele vai falar um pouco antes ali, né? Quando ele vai falar um pouco do fruto da carne, vamos botar assim, que esse sim a gente produz por nós mesmos, mas o fruto do Espírito não. Ele é algo que vem de Deus já, né? Já é do caráter de Deus e ele produz em nós, né? É como se a gente fosse uma árvore onde o Espírito Santo trabalha e ela vai dando seus frutos, né? Sim, sim. Isso é muito interessante, porque tu percebe que quando a Bíblia relata algo do Espírito, que algo já é literal mesmo, é algo do Espírito mesmo, né? Algo do Espírito mesmo. Porque não vem de nós. Tu já vai notar, assim, quando Deus fala algo do Espírito, como os frutos do Espírito, né? Já vai falar, vai confrontar nós, porque é algo que nós no natural não quer fazer. Sim. Né? Um exemplo básico, o amor, né? Amar o próximo. Uma coisa que nós não queremos, nós até quer amar nossa família, mas o amor de Deus é algo além, nós vamos falar outro dia sobre isso, mas tu percebe que quando a Bíblia relata, né, como relata ali, fruto do Espírito, é algo que vem do céu, né, algo espiritual, algo do Espírito Santo que precisa coabitar em nós. Sim. E interessante, Diogo, que o fruto do Espírito ele não está no plural ali, né? Ele está no singular, no né? singular, fruto. É o fruto, né? É o fruto. Então, assim, Sim. aí tu vê nove qualidades ali, né? Ou 9 hábitos, como você queira entender ali, interpretar, mas os 9 se tornam um. É. Né? Como se não desse para ter um e ter o outro, né? Não, Tipo não assim, tem não. como. Ele é um fruto todo, né? Ele é um todo. caráter todo, né? E uma coisa que me chamou a atenção até ontem, quando tu ministrou ali no primeiro ali, mas eu não vou entrar em questão para não atrapalhar a continuação dos vídeos, e você acompanha lá que Deus vai falar muito com você, é algo muito sobrenatural. Nós escolhemos esse tema, inclusive pela época que nós estamos vivendo, né? Sim. Pela geografia que a Terra se caminha, então é muito interessante. Mas o que eu gostei ontem ali, assim, gostei de tudo, na verdade, né? Da primeira mensagem ali, mas o que me chamou muita atenção, e é uma coisa que eu já notava, mas a gente às vezes deixa passar batido. O fruto do Espírito nunca vai servir você. Vai sempre servir os outros. Tudo que vem do céu em você, ele é transpassável, né? Ele vai servir alguém. Deus sempre quer que você serve alguém com as ferramentas que ele nos dá. Então, o fruto do Espírito, ele tem ali 9 hábitos ali, que se tu notar em todos eles, né? Por exemplo, paciência. Não vou ter paciência comigo, entendeu? Sim, sim. Tu não vai... Não precisa eu ter paciência comigo, eu vou ter paciência com o próximo. Sim. Entendeu? E ter paciência não é só quando você está certo. Né? Às vezes, quer dizer, não é quando você está errado. Às vezes a pessoa está errada em alguma atitude e você vai gerar paciência, né? Tem um texto que o
Paulo fala, né, que ah, a tribulação nos gera paciência, porque assim, nesses momentos ruins que o fruto do Espírito Vai vai se aparecer. revelar em nós, Sim. entendeu? Então isso é muito importante, porque hoje, Diogo, assim, ó, nós temos a internet, né, que divulga o evangelho de uma forma soberana e alcança todo tipo de pessoa, né? Mas, porém, hoje o maior evangelismo é nós ser uma cópia de Jesus, Sim, sim. entendeu? É Demonstrar ser esses uma frutos. cópia, né? Então, o fruto do Espírito eu acho que é um grande passo. E eu acho que nós deveríamos ter um quadro na nossa casa para nós olhar todo dia. É. E eu vejo assim, pai, que quando eu estava anotando os frutos do Espírito, e é importante entender que, mais uma vez, esse fruto ele é do Espírito, ele não é produzido por você mesmo, mas pela forma como você caminha com Cristo e aquilo ali vai produzindo dentro de você. E vai muito na contramão do que é o pensamento de hoje, né? Eu analiso assim, porque hoje, cada vez mais a mentalidade que se coloca é que você precisa trabalhar para conseguir algo, né? Então, se você se esforçar, se você fazer, se você ir atrás, correr e tudo mais, e beleza, até tem uma certa verdade nisso, mas quando fala do fruto do Espírito, é algo que ele é produzido à parte, né? É algo que ele vai sendo construído dentro de você e é aquilo, né? Muitas vezes a gente vai usar esse fruto do Espírito contra a nossa vontade. A maioria das A vezes. maioria das vezes. E, tipo assim, e é ali que tu vai perceber que não é algo teu. Porque Sim. se fosse algo teu, tu agiria de outra maneira. Sim. Né? E aí, quando você age daquela forma, coerente com o fruto do Espírito, aí você percebe que não é algo produzido por você mesmo, mas sim algo que é do Espírito mesmo. A gente vai ver, por exemplo, os discípulos, né? Em como eles agiam da forma deles, faziam da forma deles as coisas e você não via o fruto do Espírito neles. Você só via eles mesmo. E aí, depois que tudo acontece, que o Espírito Santo vem, né, e é derramado sobre eles, aí você vê uma mudança de comportamento. Total, então ali total. fica claro que tipo não tem nada a ver com o esforço pessoal de cada um, né? E é isso muitas vezes que até a religiosidade traz, né, que você precisa se esforçar para isso, para conquistar isso, mas na verdade não. Quando você está falando de um fruto do Espírito, eu percebo que é algo que é produzido através do teu caminhar, né? Do teu contemplar Cristo e aquilo ali vai gerando dentro de você e você vai agindo de uma forma que, se fosse em outro momento, não agiria, né? Sim, sim. Se alguém me perguntasse hoje como eu conquisto fruto do Espírito, cara, criando relacionamento com o Pai. Sim. Não tem outra forma. Não tem. Nós não conseguimos sozinho. Uma porque é do Espírito. Sim. Não condiz com nós. Não tem nada a ver com nós, né? Nós não conseguimos sozinho. Entendeu? Então, assim, tu tendo um relacionamento com Deus, automaticamente, como tu falou, a tua caminhada vai crescendo ali dia após dia com Deus e Deus vai lapidando, né? Aquilo vai te deixando parecido com Cristo. Né? Sim. E isso é muito importante a gente entender que o fruto do Espírito ele é algo sensacional. O dia que nós alcançar o êxito de pelo menos olhar com mais qualidade para ele, né? Com até uma palavra meio chata, mas mais honestidade, né? Olhar para o fruto do Espírito, não vai conseguir se tornar mais parecido com Cristo. É muito importante isso. É por isso que eu convido você, com muita humildade no coração, ninguém está aqui com outra intenção não ser anunciar o Evangelho. Acompanhe essa série. Toda segunda-feira nós vamos estar postando lá, né, um vídeo. Hoje esse é o primeiro para explicar para vocês o que é o fruto do Espírito, deixar claro, e depois nós vamos maratonar em cada um deles, são 9, né? Cada um deles ali nós vamos aprofundar, como o Diogo falou ali, quer ver um exemplo básico bíblico de transformação através do Espírito? Pedro, Tiago e João, eles iam no templo todos os dias. Sim. Antes de ser tocado pelo Espírito Santo, né? Uhum. Antes de ter esse encontro com Jesus, com o Espírito Santo ali, mesmo andando com Jesus e tudo, eles não mudaram, como o Diogo falou, tu via as ações deles ali, mas quando eles têm um encontro com o Espírito Santo ali,
eles começam a obter, né, os frutos do Espírito. Quando eles chegam na Porta Formosa, ali, algo que eles iam todo dia, todo Sim, judeu ia ali todo dia, 3 vezes ao dia. Sim. Né? E quantas vezes esse coxo estava lá e eles passaram reto, ou talvez deram uma esmola, porque às vezes tu dá o que a pessoa está te pedindo, não está resolvendo o problema dele. Sim. Só está suprindo a necessidade dele. Sim. Né? Mas você não está indo na raiz do problema. Então, mas quando eles estavam ali já cheios do Espírito Santo e os frutos já começaram a ser vistos ali, eles olharam, ó, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que eles ofereceram para ele? Né? O Espírito Santo. Então, Sim. o Espírito Santo, quando vem, ele resolve, né, a raiz do problema. Né? Então, quando você tem os frutos do Espírito, imagina, tu chega e alguém surtado no trânsito, aí o cara atravessa na tua frente e vem surtado, e ele tá errado, mas ele já tá nervoso pros dia a dia ali, e aí de repente ele encontra você, que foi o prejudicado, com amor, né, para resolver a situação, com paciência, com longanimidade, né, com benignidade, Sim. né, com tudo os frutos do Espírito ali. Esse cara vai dizer, esse homem não é desse planeta, né? Sim. Esse homem não é desse planeta, ele é de outro lugar. Então é muito interessante isso. Sim. E uma coisa que eu vejo assim, pai, que o pai falou, né? Como que eu adquiro esse fruto do Espírito? Eu acho que a primeira coisa que é aquilo que o pai falou também, que é ter um relacionamento com Deus. Óbvio, você precisa criar um relacionamento com Deus para ter esse fruto do Espírito. E a primeira coisa é você entender que não depende de você, né? E isso já vai ser uma quebra gigantesca na tua religiosidade, vamos colocar assim, de você entender que o fruto do Espírito é através do Espírito. Então, não é algo que você consegue obter, é algo que você consegue acessar. É diferente, né? Sim, sim. Não é que você consegue pegar aquilo ali, né? Porque se fosse para pegar, todo mundo pegaria. Eu já vejo assim, pai, que tipo, a pessoa pode ler lá os frutos do Espírito, que a gente leu aqui, e a gente pode pensar, pô, mas eu sou um cara paciente, né? Muitas vezes. Ou a pessoa pode falar, não, mas eu sou um cara amoroso, né? Ou eu sou um cara, sei lá, longânimo e tudo mais, e todos aquilo ali, você olha ali a lista e você fala, pô, mas eu tenho essas qualidades. Mas aí que entra o perigo, né? De tu achar que essas qualidades elas podem ser obtidas a partir de você mesmo. Porque às vezes você pode ser até um cara paciente, mas você é um paciente com determinadas pessoas. Com outras já você não é. Com você Deus, sente com amor. Deus é dentro da paciência, que do fruto do Espírito é totalmente da paciência humana. É Porque diferente. às vezes tu olha um cara calmo, que até alguém ofende é da personalidade dele. É da personalidade dele, mas não tem nada a ver. Não tem a Você ver. acompanha a série que você vai entender. Não vai falar de nós. Vai Sim. ter textos bíblicos ali mostrando para você como funciona cada um deles. Sim. Então será muito interessante você cristão ou você que não é cristão acompanhar. É uma série, nós queremos ver se no máximo os vídeos fiquem com 45 a 40 minutos ali, 50. Então não é uma coisa. E nós também precisamos quebrar esse protocolo, né? De querer só ver coisas curtas. Isso tem estragado muito a juventude. Sim, né? Nós hoje estamos muito acostumados. Fast food, né? Rápido, tudo tem rápido, que ser rápido. tudo rápido. É um rápido. Reels, 3 minutos no máximo. Tudo rápido. Né? Então aí tu acaba comendo a comida pela metade, né? Verdade. Nem chega na metade. Né? Sim. Porque tem coisas que não tem. Ler um livro. Como é que tu vai ler um livro em 3 minutos? Né? Sim. Não tem como. Você vai demorar, dependendo do livro, um mês. Sim. Aí desiste. Né? Então tu perde o conteúdo ali que tem ali, né? Hoje tu simplifica tudo. Então isso é uma coisa que você precisa quebrar. Então assim, nesse primeiro vídeo nós queremos colocar isso no coração de vocês. Assista essa série, não é por ser nós que vamos falar, mas foi algo que o Espírito Santo derramou no nosso coração, pediu para nós vir, né, para a internet e anunciar o Evangelho, né? Dessa forma que Deus quis que começasse, com os frutos do Espírito, né, o fruto do Espírito, que é algo precioso ao teu coração. Então fique conosco aí, né? Eu agradeço já de coração. E assista essa série que você vai gostar. Sim. Galera, a gente já está encaminhando um pouco para o final aqui também do nosso programa e eu queria trazer mais uma coisa que chamou no meu coração, né, pai, que
o fruto do Espírito, ele revela também como nós estamos em relação à nossa santificação, né? Caminhando em nossa santificação, porque muitas vezes eu vejo que as pessoas ela têm uma ideia meio distorcida um pouco sobre o que é a santificação e como eu sei que eu tô salvo, vamos colocar assim, né? Como que eu sei que eu tô salvo? E aí as pessoas, elas caem em jargões, né? De tipo, não, eu já fui batizado, eu já aceitei Jesus, eu te falei ali no meu coração e tudo mais, e pá. Só que eu acho interessante quando Jesus vai falar dos falsos profetas, por exemplo, ele vai falar que pelos frutos deles vocês os conhecerão, né? Então, assim, os frutos desse falso profeta, ou seja, aquilo, os hábitos dele, o jeito como ele trata o próximo, o jeito que o fruto do Espírito, se está habitando nele ou não, vai demonstrar se ele está num caminho de salvação, um caminho de santificação, né? Então, uma coisa que você precisa se alertar, e é por isso que é muito importante que você veja essa série até o final, entendendo cada qualidade, cada hábito ali do fruto do Espírito, para você também fazer uma autoanálise, né? Fazer uma autoanálise, aquilo que Paulo vai dizer também, né? Analise-se a si mesmo, no sentido de você perceber se o fruto do Espírito está revelando quem Jesus é para o próximo, né? Em você e através de você, né? Então, a importância dessa série que a gente falou de algumas coisas aqui, né? Ainda não aprofundamos cada uma, mas eu acho que já deu para você entender a importância do fruto do Espírito, porque é vendo o fruto do Espírito em você e através de você que você vai ter a certeza que você está num caminho de santificação. Você está num caminho que está te levando a Deus, um caminho que está te levando à salvação, né? E acho que não tem tema mais importante que esse de saber se você está no caminho certo, se você está no caminho de santificação certo, né? Então, por isso, mais uma vez reforçando. Você assistiu até aqui, já se inscreve no canal, curte esse vídeo também, envia para alguém que você achou interessante, falou, olha só, os caras falando do fruto do Espírito, que legal. Tem tanta coisa, né, na internet que não vale a pena compartilhar, mas eu tenho certeza que esse conteúdo vale a pena compartilhar sim. Então curte, se você chegou até esse momento do vídeo, curte aí, compartilha, se inscreve no canal e acompanha que toda segunda-feira, 8 horas da manhã, se Deus quiser, a gente vai estar postando aqui e edificando vocês, a nós mesmos também, com muita alegria. É isso aí. Deus abençoe, galera. Então é isso aí. Segue nós lá, curte, né? Compartilhe, se inscreva no canal, que vai ser dias intensos, nós aprendendo um pouco mais um com os outros, em nome de Jesus. É isso, galera. Pai e Filho Podcast. Valeu. Valeu.